Em 10 ou 20 anos estaremos morrendo por infecções de bactérias resistentes aos antibióticos. Edith Head, 56 anos, ri quando se lembra de sua juventude. Nasceu e foi criado em Londres, mas quando começou a estudar aos 5 anos, não falava nem uma palavra de inglês, porque até então havia aprendido grego, a língua de sua mãe. Maravilhada com a enormidade de cosmos e determinado a ser astrônoma, foi para a Universidade de Cambridge aos 18 anos, sem nunca ter recebido uma aula de biologia em toda a vida. Lá comprou um livro para se colocar em dia. Eu abri e ficou surpresa. Descobri tudo pela primeira vez. Vi imagens incríveis de células. Lá tive meu momento de eureka e percebi que não queria estudar física, mas biologia. Tomei a decisão em 30 segundos e literalmente. A vocação de uma vida inteira pode desaparecer em meio minuto. Aquela britânica que aos 5 anos não falava inglês nem tinha vista uma célula SOS 18 é hoje diretora-geral da principal instituição europeia dedicada a desvendar os segredos da vida, o Laboratório Europeu de Biologia Molecular EBML na sigla em inglês. A organização com 1.800 funcionários e escritório na Alemanha, França, Itália e Reino Unido inaugurou uma nova unidade em Barcelona em 2017 com foco de estudos do desenvolvimento e funcionamento dos órgãos dos seres vivos. A especialidade de Reich é a epigenética. Se o DNA fosse imaginado como uma sequência de letras com as instruções para o funcionamento de um ser vivo, as mudanças epigenéticas seriam como acentos com a capacidade de modificar a mensagem e causar distúrbios como o câncer. O grande objetivo de Reich é aprender a controlar essa acentuação com medicamentos para reverter as doenças. A geneticista que acaba de obter a nacionalidade francesa depois de viver metade de sua vida em Paris, visitou Madrid na última terça-feira para encontrar com o ministro da Ciência, Pedro Druck, e estudar futuras colaborações. Pergunta: disse que sua intenção é que o EMBL cause um why nos cidadãos da mesma forma que a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, o faz com descobertas com bósons e Higgs. Resposta: isso é o que eu quero. Eu acho que já aconteceu algumas coisas. O EMBL participou do projeto Taras Oceans, uma expedição para descobrir biodiversidade no oceano. Isso causou um why. 2 anos atrás publicaram a descoberta de 200 mil novos vírus do oceano do Polo Norte. Por que o Polo Norte é um viveiro de diversidade viral? Não sei. Isso para mim é um uau. A senhora é chefa do EMBL desde 2019. Antes da pandemia, disse que queria fazer um brainstorm com os seus conhecimentos cientistas para identificar as grandes questões que precisavam ser respondidas. Já sabe quais são as grandes questões? Eu organizei o brainstorm assim que cheguei. É muito icônico porque fiz uma apresentação em um slide falando sobre pandemias emergentes e eu disse que muitas vezes ocorreram em áreas onde a ação humana destrói ecossistemas. Pouco antes da pandemia, 2 anos atrás, antes da pandemia, já sabíamos que havia risco porque conhecíamos outros vírus como o SARS. Precisamos de ferramentas moleculares para entender o que está acontecendo. Sabíamos que esses assuntos eram muito urgentes e então veio a pandemia. Prometo que não sou Cassandra, uma figura mitológica grega com o dom de profecia. Esse é o tipo de grande questão que queremos entender. Como surgem as pandemias? Outra questão, por exemplo, é por que a resistência aos antibióticos, que está crescendo tão rápido, não é apenas em hospitais? Você pode ver resistência aos antibióticos nas bactérias do oceano. Quer entender por que isso acontece?
Qual poderia ser o motivo? Não sabemos. Essa é a grande questão. Se pudéssemos entender o que acontece, poderíamos evitar isso. Muitas empresas pararam de desenvolver antibióticos, então agora existem poucos fármacos. O próximo assassino será esse. Em 10 ou 20 anos, estaremos morrendo de infecções de bactérias resistentes aos antibióticos que não seremos mais capazes de tratar. Nos últimos 100 anos, dobram nossas expectativas de vida graças a alimentos como os antibióticos e vacinas. Se não fizermos algo, em 20 anos, os antibióticos que existem hoje não serão capazes de tratar infecções que teremos. Vai ser a próxima pandemia. O novo programa do EMBL cobre essas questões. A senhora tem na foto do perfil do seu laboratório uma gata de 3 cores, branco, preto e laranja. O que isso tem a ver com a sua especialidade? Reed descobriu mecanismos epigenéticos graças ao estudo de um dos cromossomos sexuais, o X, do qual as mulheres têm 2 cópias, e XX, enquanto os homens têm apenas uma, XY. Durante séculos, as pessoas da zona rural sabiam que os gatos de 3 cores são geralmente fêmeas. A razão é que tem 2 cromossomos X porque são fêmeas e existe um gene cromossomo X, e que pode produzir tanto a cor preta quanto a cor laranjada. Se você tiver a versão preta do gene em um cromossomo X e a versão alaranjada no outro cromossomo X, a cor da peragem dependerá do cromossomo que expressar. Normalmente, no resto dos cromossomos, ambas as cópias, a do pai e da mãe, são expressas, mas isso não acontece com os 2 cromossomos cis das fêmeas. É um desativado e outro está ativado. Às vezes, o cromossomo cis da mãe e às vezes é o cromossomo cis do pai. Portanto, cada célula expressa um cromossomo X diferente durante o desenvolvimento embrionário. Às vezes é alaranjado e às vezes é preto. Você tem um mosaico que é o que vemos nas fêmeas. Nos machos nunca haverá porque tem apenas um cromossomo X, que é o alaranjado ou é preto. O branco é outra coisa, devido à falta de melanócitos. Quando a senhora ganhou o prêmio L'Oréal Unesco, do qual no ano passado disse que há esperança de obter drogas epigenéticas para tratar alguns tipos de câncer e outras doenças. O que é uma droga epigenética e quando estarão disponíveis? O genoma é feito de DNA. Em um câncer, se você tem uma mutação que afeta o DNA, não pode desfazê-la. Mas agora, sabemos que algumas mudanças não estão no nível do DNA, mas em um nível epigenético. Modificações químicas do DNA, os tiles sobre as letras. Agora sabemos que o câncer há grandes mudanças epigenéticas, não apenas genéticas. E essas mudanças epigenéticas são muito interessantes porque é possível desfazê-la. Uma droga epigenética é um medicamento que altera essas mudanças epigenéticas. Já existem algumas como a decitabina, que é utilizada para a leucemia mieloide, ajuda a síndrome mielodisplática, um gene que pode causar câncer ao ser silenciado ou hiperativo, às vezes está ativado quando deveria estar desativado, ou vice-versa. Esse interruptor pode ser epigenético e é possível tentar apertá-lo com uma droga epigenética. O problema é que, para essas formas de leucemia, existem algumas drogas, mas no campo dos tumores sólidos, como o câncer de pulmão, avançou-se menos. As drogas epigenéticas já estão sendo usadas, mas há alguns anos eu pensava que tudo iria mais rápido. A senhora diz que muitas vezes que a ciência é sexista, mas também afirmou que uma entrevista que não é feminista. O que quer dizer? Uma feminista de carteirinha participa de mobilizações, algo que nunca fiz. No entanto, quando olho para trás em minha vida, sempre defendi as mulheres. Quando estava na universidade, no começo das aulas de física, eu era uma das 2 mulheres na sala de aula. Percebi que a ciência é sexista. Não é sequer uma crítica, é uma realidade. Assim que a sociedade funciona e está mudando, mas a física, por exemplo, está dominada pelos homens. A biologia, menos. Não sou feminista de carteirinha, mas me preocupo com direitos humanos, a igualdade e a diversidade. E a posição
das mulheres na ciência. É algo que me preocupa profundamente. É uma das razões pela qual assumi o posto. Pensei que aceitar ser a primeira mulher a dirigir o EMBL era importante para mostrar às outras mulheres que é possível. Não me refiro de ser um modelo a seguir, mas ser apenas um exemplo de que é possível. Não sou feminista de carteirinha, mas defendo a igualdade de direitos. A palavra feminismo significa isso em espanhol. A virologia francesa Françoise Barré-Assou também afirmou em entrevista ao El País em 2017 que não era feminista. Talvez na França o conceito de feminismo seja mais político. Pode haver algo cultural, sim. Acredito que me incomoda um pouco é que tenho uma filha e um filho e vejo que mulheres podem ter muito sucesso e ao mesmo tempo para os meninos a vida também pode ser dura. Sou feminista, mas me preocupa que os meninos também possam ter sucesso. A maioria dos homens que eu conheço também é feminista. A senhora fundou com outros colegas o Programa Nacional de Acolhimento Urgente de Cientistas no Chile, uma organização francesa para ajudar pesquisadores de países em crise ou em guerra. Sim, foi lançado há alguns anos quando havia muita gente deslocada por causa da guerra da Síria. Estamos falando de pessoas como eu, mas que de um dia para o outro têm que fazer as malas, perder décadas de ciência porque suas instituições foram bombardeadas. A partir com suas famílias sem saber aonde acabarão. Minha filha estudou relações internacionais, estava aprendendo árabe nos fins de semana, tinha intercâmbios com refugiados que vieram da França e queria aprender francês. Os estudantes ensinavam francês aos refugiados e precisavam de mais gente, então eu me inscrevi. Conheci alguns desses jovens e pessoas de minha idade. Aqui realmente não fez tomar consciência de pessoas que tinham perdido tudo e precisavam de ajuda. O que fizeram? Com os meus colegas no Colégio de França, instituição de Raps era professora, fomos ao governo francês e receberam muito bem a ideia. Em poucos meses tínhamos financiamento e os Ministérios de Relações Exteriores do interior estavam prontos para iniciar o programa. No princípio, os pesquisadores não eram apenas da Síria, mas também de outros países como Turquia e Líbia. Em alguns casos, os cientistas tinham simplesmente assistido um manifesto e disseram para sair do país. Recebíamos dossiês de pessoas que tínhamos que avaliar não apenas no específico científico, mas realmente pelo grau de emergência. Você lia os currículos e percebia que toda a vida delas estava prestes a ser destruída. Então, pessoas com histórias que escrevam: uma mulher era reitora da universidade de um país no norte da África, mas o novo presidente era um extremista religioso e decidiu que as mulheres não deviam trabalhar nesses postos, então ela denunciou a situação e teve que fugir de um dia para o outro. É muito emocionante fazer parte disso. Você percebe que a democracia e a liberdade são importantes e frágeis. Podemos perder tudo de um dia para outro.